essa ideia desse livro aí? O que tem nessa obra aí? Esse livro foi um produto das circunstâncias. No momento que eu fui cometido de uma neoplasia, eu canalizei meu tempo vago a escrever. Antes desse livro, porém, eu escrevi sobre a história de Três Lagoas, onde eu morava na época que eu fiquei doente. E escrevi sobre a história que tinha uma lacuna muito grande. E eu descobri que lá em Três Lagoas também, né, tem muita história bonita, assim como o Jaú. E lancei o livro lá. Em 2002, eu estive visitando a então secretária da Cultura, Luci Bagaiolo Rossi, lá na Casa da Cultura, né? Na Tenente Lopes, que também foi nossa sede provisória. Sim. Eu estive visitando porque eu sou um jauense roxo, adoro essa terra que eu amo tanto. Depois eu vou fazer a leitura do poema que eu fiz para a nossa cidade, que está comemorando 170 anos hoje. Fui lá para pegar a programação do Júlio Cultural. E aí, né, 2002, no ano seguinte, já completaria 150 anos, o Sesc Centenário da cidade, da emancipação política e administrativa da cidade de Jaú. Eu comentei, passando com a Luci, falei, nossa, Luci, no ano que vem já 150 anos de história de Jaú, e quanta história tem para contar essa cidade. Falei, pois é, Adel, tem muita história para contar, mas ninguém conta. Aquilo soa como uma cutucada, aquilo soa como um tapa, porque eu tinha acabado de lançar um livro, escrevi e lancei um livro sobre uma história que não era minha terra natal, embora eu tenha ganho lá o título de cidadão três-lagoense, né, por minha gentileza dos vereadores da Casa de Leis. Eu nasci em Três Lagoas e escrevi um livro sobre Três Lagoas, e por que não sobre Jaú? Aquilo lá para mim soou como um desafio. Falei, Luci, sem prometer nada, né? Não quero fazer uma promessa que depois eu não consiga cumprir, mas eu vou tentar escrever alguma coisinha para comemorarmos o Sesc Centenário da cidade de Jaú. E peguei a programação do Júlio Cultural e fui para casa. E não contei mais para ela. Comecei a ir para casa, não. Eu saí de lá e já fui pesquisar a história de Jaú, que na verdade eu tinha um bom acervo, mas eu fui reforçar, eu fui me aprofundar sobre a história de Jaú, tanto textual como iconográfica, né? E fui para o museu, fui para a fundação, na época nós tínhamos o CEDOC, o Centro de Documentação Histórica da Fundação Dr. Raul Valade, e eu devo muita gratidão a Patrícia Alonso, uma excelente pessoa, que me atendeu muito bem, que me abriu as portas da biblioteca, do CEDOC na época, né? E eu coletei os dados e aos poucos eu vinha para Jaú, todo mês eu vinha para Jaú de 20 em 20 dias, fazer, né, os meus tratamentos, enfim, exames, e cada vez que eu vinha para Jaú, coletava um pouco mais de material informativo, entrevistava um aqui, fotografava um recanto lá, o outro canto acolá, e fui montando o livro. Em 10 meses ele estava pronto, esse livro aqui. São 310 páginas, são 180 fotografias coloridas. Muito bom. Tá? Papel couché, ricamente ilustrados, papel couché. E eu procurei nele falar um pouquinho, não esgotar o assunto, porque uma biblioteca não esgota a história da cidade. Mas eu procurei inserir nesse livro o principal dos principais assuntos. Então eu falei sobre a história, sobre a fundação, sobre a epopeia do Minerval Jaú, os produtos da terra, e que deram a cara que a cidade tem hoje, como o café, a cana-de-açúcar, o calçado feminino. Falei sobre o nosso patrimônio histórico e cultural, falei sobre as nossas ruas, sobre o meio ambiente, sobre os recursos hídricos, sobre o 15 de Jaú, sobre o 15 de Jaú, sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa educação, sem citar a política, né? Eu nunca tive vínculo político. O que eu tenho um vínculo é com a minha terra natal, minha querida terra natal, que hoje comemora 170 anos, e que devemos a ela, devemos
a história dela, há tantos e tantos políticos, de tantas e tantas alas políticas, cada um dando de si dentro da sua capacidade, dentro das suas limitações, cada um contribuindo da sua maneira. Me permite, eu vou homenagear você com o refrãozinho que você falou, era querida, Jaú, né? Opa, pois não, opa. Jaú que ama, Jaú querido, nossa cidade é nossa vida, que alegria ser morador desta cidade de amor. Jaú que amamos, Jaú querida, nossa cidade é nossa vida, que alegria ser morador desta cidade de amor. Nossa, e aproveita, a Dona já falou do livro, mostrou o livro, Já né? mostrei o livro. Olha, esse livro... Bom, depois só para encerrar, cheguei para a Lucy, o livro está pronto. Lucy. O quê? O livro está pronto. Agora, a minha parte, temos que sair atrás de uma gráfica para fazer a impressão. E, na verdade, esse livro teve 4 cidades participantes. A história da Jaú, tá? O meu gráfico da Barra Bonita, né? A capa, né? Foi feita em São Paulo. Exatamente. E quem fez a ficha catalográfica foi o grande professor da Universidade Federal de Três Lagoas, né? Professor Orlando. Então teve a participação de 4 cidades. Que bom, na elaboração desse livro. A gente percebe o capricho que você tem, né, Adão? Você tem um capricho quando você faz essas coisas, né? Além do amor que você tem, né, do idealismo que você tem um capricho. Então, isso que é legal. A gente faz as coisas por fazer e, ao mesmo tempo, porque gosta de fazer, né? Eu sempre digo assim, quando a gente gosta do que faz, tudo dá certo. Você enfrenta desafios, problemas, você enfrenta tudo, críticas, e você passa por cima de tudo isso.